As imagens que eu pedi é para materializar, né, para facilitar nosso racional, nossa parte racional, a materializar. Essa foto que eu mostrei é do Havaí. Uma das minhas manifestações que eu vou pedir é justamente a possibilidade de ir até o Havaí. Então, de estar registrando como foi minha viagem para lá, como foi estar naquele lugar, naquele paraíso. Então, utilizem essa ferramenta da imagem para dar ainda mais força para a nossa manifestação. Cansada ou pelo objeto? Você pode repetir a pergunta, por favor? Eu falei assim, no caso, a gente escreve como se fosse no futuro, já agradecendo como já realizado, como Isso, propósito já realizado, né? E você... isso mesmo, já Obrigada. realizado, sempre já realizado. E não é agradecendo, é contando para alguém algo que você já realizou. Por exemplo, essa da viagem para o Havaí. Então, eu vou contar, olha, eu quero compartilhar com você como foi a minha viagem para o Havaí, né? Eu pude estar lá sentindo a energia daquele paraíso, ir no Monte Asta, né? Receber de lá aquela energia da cura, né? Que o Havaí é um local sagrado. Tem muito poder de cura lá, para o mundo, para o planeta, né? E, e, e aí eu vou relatar o quanto foi maravilhoso, os aprendizados que eu tive, as pessoas que eu conheci, né? Os locais que eu visitei. Então, como se eu já tivesse ido, tá bom? É isso. Mais alguém? Mais alguma dúvida? Podem ir abrindo e falando. Nós estamos no Mercúrio retrógrado, né? E por conta dessa informação, algumas pessoas podem preferir fazer a ativação do caderno da manifestação num outro momento, né? E em respeito a isso, eu vou compartilhar aqui no link desta gravação, a gravação de 2020, onde nós ativamos, para que vocês possam fazer no momento em que vocês desejarem, se sentirem que devem esperar passar essa fase do Mercúrio retrógrado. Eu não sei muito sobre astrologia, estou começando o curso, né? Eu não sei muito a influência desse Mercúrio retrógrado para nós. Então, eu prefiro deixar para cada um sentir e decidir o melhor momento, tá? Porque o da manifestação pode ser feita a qualquer momento. E aí vocês assistam o outro vídeo e se tiver alguma dúvida, com certeza estou à disposição para estar tirando, tá bom? Alguém aqui quer fazer alguma pergunta, alguma colocação? Aí a gente já tira agora. Ou algum relato, né? Porque tem algumas aqui que já fizeram comigo. Meg já fez, não já, Meg? O caderno. Tá fechado seu microfone. Já fizemos o ano passado. E aí, você tem alguma coisa para contar sobre o que foi de lá para cá, se você conseguiu conquistar? Olha, assim, eu me sinto ainda que eu estou no processo, né? Foram acontecendo muitas coisas que, de alguma forma, me distraíram, né? Saúde, problema com mãe, essas coisas. Então, a gente
tira um pouco o foco, mas o que eu tenho do ano passado e desse ano, Uhum. os meus estudos, eu consegui focar bem mais nos meus estudos esse ano, eu consegui realizar algumas coisas que estavam assim na procrastinação, impressionante isso, que se eu for, não dá para eu enumerar aqui, mas foi bem interessante mesmo. E esse ano eu tenho uma nova lista, eu tenho uma nova coisa. Agora, realmente tem que tomar cuidado com esse Mercúrio retrógrado, né? Tem que estar prestando atenção nele, né, Emily? É isso aí. É que você chegou um pouquinho depois, eu acho, pelo menos eu não lembro de ter visto seu nome na hora que eu abri. E eu falei justamente isso, porque assim como você, nos primeiros meses eu fui fazendo, depois eu fui deixando, e eu levei, né? Uma puxãozinho de orelha, porque na hora que eu me dei conta, eu falei, meu Deus, eu já não tenho dia para fazer, e eu não marquei o caderno de manifestação deste ano. Como eu vou fazer? E hoje eu tinha um evento, né? Eu me inscrevi para uma palestra que, pelas minhas contas, ia ser à tarde, ia ser de noite, 20 horas. Aí eu já não contava com a data de hoje. À tarde, um tempo depois, eu fiz as contas, negócio de fuso horário, e eu achei que era à tarde, 2 horas da tarde. E aí eu falei, vai dar para eu colocar. Aí eu fiz o post e postei. Postei depois que já estava divulgado. Hoje de manhã me bateu a insegurança, né? Se era 2 horas da tarde ou se era 6 horas da tarde, que era a live do curso que eu queria fazer. Que eu fui olhar, é 20 horas. Eu falei, ai meu Deus, então tá. Não é o que eu quero, eu estou a serviço. Então, o que eu quero, vou rezar para que depois ele compartilhe, né? Para que eu possa poder ver, mesmo que depois. Mas, Mas, ô Meire, eu oi. não sei se você percebeu, assim, nós tivemos, depois dessa pandemia, depois de toda essa loucura que a gente viveu, Ah, esse ano foi muito rápido, Meire, oi, boa. foi muito rápido. O cérebro, eu não sei como é que é, assim, se a gente fosse ver na neurociência, a coisa do tempo, porque a gente já está conversando sobre isso, que o dia não é mais 24, às vezes é 18, às vezes é 20 ou Uhum. 16. Esse ano foi muito rápido. E, assim, é, piscou o olho, nós já estamos a 2 dias do fim do ano e eu ainda estou tirando o meu chapéu da festa junina, entendeu? É, é bem isso. Tá voando, tá? O dia tá parecendo mais curto porque nós estamos tendo mais coisas a fazer. Nós despertamos, né? O nosso dia a dia agora vai além do trabalhar, além do cuidar da casa e da família, né? É, A gente já está num nível de tomada de consciência além, né? E assim, confesso, né? Dá um medinho, porque assim, enquanto você não sabe, é uma coisa, mas quando você sabe, já tem uma cobrança maior, né? Então, é, a gente consciência. já é, a gente já está num nível acima, né? E aí o saber lidar com tudo isso, né? Também os nossos medos que a gente cresceu com eles, né? Entender eles, saber que eles fazem parte, mas que sim a gente pode ir além disso, né? Nos permitir dar um passinho além, né? E por isso eu sou muito grata a vocês, porque assim, sozinha eu caminharia um pouquinho, mas depois eu já abriria a mão, né? Então, vamos retomar um compromisso que eu tenho com vocês. Se vocês perceberem que eu estou esquecendo, vocês me lembrem, me cobrem, podem
Nós vamos fazer esses encontros mensais, como a gente fez no começo, até Legal. para gente, porque quando a gente estava fazendo mensal, a coisa estava engrenando. Quando foi passando e foi deixando, aí a gente caiu mesmo no esquecimento, tá? Então, a gente vai caminhar juntos, porque aí uma incentiva a outra. Ale, quer falar um pouquinho? Você também já participou da outra, né? Pegar as Sim, amigas. sim, boa noite a todos. Sim, participei. E aí, por isso que eu estou aqui de novo, né, para relembrar e fazer novos, né, ou não, ou dar continuidade ao que já foi dito no passado. Legal, legal. E aí é isso. Alguém tem alguma dúvida? O exercício de ativação é Eu sim. gostaria de falar um pouquinho. Fala, Não Cíntia. é em dúvida, é interessante, achei muito engraçado, sabe, a sincronicidade, porque eu tinha lido, né, que ia ter esse evento, mas eu não sabia exatamente do que era a proposta, né? Eu sabia Uhum, que era escolher algo, né? uhum, E aí, quando foi hoje de manhã, eu resolvi dar uma olhada nos meus caderninhos que eu tenho, né? Eu não fiz o ano passado com você, Meire, eu não uhum, sabia, né, desse evento que vocês promovem aqui, mas eu tenho o meu caderninho e eu fiz minha lista, né, de questões que eu queria para este ano, tá? Tá ali conseguindo realizar, né? E aí uhum, eu fui olhar, algumas coisinhas eu consegui realizar, outras não. E aí, agora, olhando para esse momento agora, é importante que eu olhei, eu fiz esse olhar lá no passado, que eu desejei o ano passado, para uhum. agora saber, ter noção, para poder estar realizando esse momento agora do que eu quero para o futuro. Não foi imposto, você não falou nada, mas o meu inconsciente me fez, né? Eu pegar o caderninho, que eu quase também não anotei tudo durante o ano todo, que é uma mandala lunar, então ali tem toda, era para ter todas as minhas anotações durante o ano. Eu não fiz todas, mas uma boa parte eu fiz. E trazer para esse momento presente, né? Essa importância do que a gente viveu, o que viveu e realmente foi o que a gente desejava, o que a gente não conseguiu, ou às vezes o que a gente conseguiu ainda mais melhor do que a gente tinha ali pensado, né, e proposto de ter. Eu achei incrível, assim, é interessante que eu tinha posto a proposta de eu ter minha casa esse ano com 3 quartos. Ainda não é minha casa própria, mas realmente eu me mudei de casa e estou em uma casa com 3 quartos. Eu achei tão incrível quando eu olhei que foi uma proposta do ano passado e eu nem imaginava de querer mudar e nem nada. A mudança aconteceu porque tinha que acontecer, e aí eu fui um pedido meu que eu fiz o ano passado, você está entendendo? Eu acho incrível isso. É Sim. muito bom de fazer esses momentos de anotações, né? E outra coisa, eu achei interessante essa proposta sua, porque meio que emenda duas coisas, dois conceitos que eu faço, né? Essa questão da lista, né? Para as propostas que eu quero para o ano que vem, e com algo que eu trabalho, que eu já fiz um curso que é sobre sigilo. Então a gente escreve aquilo que a gente deseja em forma de diagramas, e aí a gente guarda até que aquilo se realiza. Achei interessante. Eu Pois. também sei essa forma, mas também quase eu não faço. Acredito que dá até vergonha. Agora você falando foi meio que um puxãozinho de orelha. Cadê? Você não fez? Brigadão, viu? Gratidão. E é isso, a Não. gente junto. E eu visto a É, carapuça junto com você, porque eu também não fiz da maneira como deveria, né? Eu reconheço que em alguns momentos eu também procrastinei e procrastino até hoje, né? A parar com isso não me pertence, porque eu tenho sim várias ideias para pôr em prática, mas eu ainda estou trabalhando, né? Eu ainda estou no. Eu sou professora, sou educadora e eu trabalho 14 horas por dia. Então, assim, para me dedicar a essas coisas das terapias, eu teria que abrir mão de algumas coisas. E o adiar que eu estava, né? De deixar para depois, vou ficar mais um pouquinho, vou ficar mais um pouquinho. E esse finalzinho de ano foi assim nítido para mim.
final de ciclo, ok, tá na hora de você fazer aquilo para que você veio, né? O para que tem uma força muito grande, porque agora não é mais só para mim, né? Agora eu já estou feliz porque eu tenho com quem compartilhar, então eu não me sinto mais sozinha, né? Eu tenho vocês aqui comigo e é lindo, é muito gratificante esse estar com vocês e receber os feedbacks, as devolutivas das conquistas, das coisas que andaram. E assim, observem, criem um hábito, peguem as anotações que vocês fizerem, você na sua lista e quem já fez o caderno, o que você não realizou e reflita por que você não realizou, o que te impediu, né? Por quê? Muitas vezes tem o ganho secundário, né? Às vezes a gente está numa coisa que não está bom, não está agradável, porém a gente se conforma para não ter que tomar decisões, para não ter que, né, fazer escolhas, porque sempre que a gente faz uma escolha, a gente tem que abrir mão de alguma outra, né? Porque ninguém consegue ter tudo ao mesmo tempo, né? A minha mãe, ela sempre dizia que o ideal é a gente estar com a mão entreaberta, né? Se a gente segura demais, escorre aqui pelos buraquinhos, a gente não dá conta, né? E que o certo é a gente sempre estar assim, porque o que cair você consegue amparar, você consegue segurar, né? E é isso, né? Muitas vezes a gente não está feliz num trabalho, num relacionamento, ou na sua casa, que nem você falou, né? Na casa, mas ficar adiando, ficar protelando, até que a vida vai dar um pé na bunda e falar: não, minha filha, você não vai pelo amor, vai pela dor. Te empurra a ladeira abaixo. Você teve de sair. E quando você teve de sair da sua casa, você foi para algo, né? Que era já o que seu coração estava pedindo, né? E é lindo isso. Eu contei lá em 2020 que esse curso de Ho'oponopono foi um acorda mulher, porque assim, eu me sentia a tiazinha do grupo, né? Porque a maioria das meninas eram meninas mesmo, na faixa etária da minha filha, né? De 20 até 30 anos, assim, a maioria. E acho que nós éramos em quatro só, com mais de 40, 45. E aí eu vendo o relato daquelas meninas que estavam indo em busca do sonho delas, que estavam pondo em prática coisas que eu sempre quis e que eu, acomodada por eu ter de trabalhar para sustentar minhas filhas, né? Então, tá certo, eu tinha mesmo que trabalhar, eu tinha mesmo que zelar pelo bem-estar das minhas filhas, mas também era um pouco de comodismo meu. E essa pandemia veio bem para isso. Eu era coordenadora numa creche, não sei, né? Centro de Educação Infantil, e a gente passou para o teletrabalho, né? Eu tinha professoras lá que não sabiam nem ligar o computador. Então foi um caos, foi um tumulto, mas também me deu possibilidades, né, de crescimento. E na época eu morava com minhas irmãs, duas irmãs, quatro cachorros, num apartamento. Eu não podia nem respirar mais fundo, que os cachorros latiam. E como é que eu ia fazer o teletrabalho com essa bagunça, sabe? E aí foi uma gota d'água, essa tumulto que estava. E eu saí de casa. Eu, eu vi o relato de uma das meninas falando que ela estava mudando para o exterior, porque ela ia em busca de um sonho dela. E eu, marmanjona véia, passando os perrengues danados, eu falei, meu Deus do céu. Uma amiga minha, a quem sou eternamente grata, Sandra,
pediu para eu atender, eu faço barra de axis também. Eu fui fazer um atendimento para ela, e aí, enquanto a gente estava tomando um cafezinho, ela falou assim, Meire, compra meu apartamento. Eu falei, não tem dinheiro para comprar. Ah, mas para você eu faço um precinho melhor. Eu falei assim, não, mas eu não posso, eu não tenho condições de comprar. Eu tenho alguns problemas aí, eu tenho umas dívidas, não dá para me comprar nada. Ela, então aluga. Aí eu falei, alugar? Eu nunca tinha pensado nessa possibilidade de eu sair de casa, morar sozinha, sabe? E aí ela falou, mas eu falei que não conseguiria. Ela falou, você não tem uma amiga para dividir? E na época tinha mesmo uma amiga que trabalhava comigo, que ela estava no movimento de procurar casa. Eu liguei para ela, falei, vamos, né? Mandei as fotos, ela meio, o apartamento é lindo, é perfeito, mas minha mãe está sinalizando que quer vir morar comigo. E aí não daria, né? E sinto muito, mas não vai dar. Aí eu falei para Sandra, e aí a Sandra falou: não, eu faço um desconto para você. E foi muito louco, porque assim, naquela época tinha começado a fazer constelação para ajudar na campanha para os meus alunos, né, da escola onde eu era coordenadora, para compra de cesta básica. E ela falou, Meire, com o que você ajuda lá na casa com as suas irmãs, mais umas 2 ou 3 constelações mensais, você paga o aluguel. Eu falei, Será que alguém pagaria para fazer uma constelação comigo? Porque até então eu estava fazendo a troco de cesta básica só para ajudar. Aí ficou de pensar. Tal. Aí uma das meninas que eu tinha feito um evento para a cesta básica e ela não tinha sido sorteada. Ela me chamou e falou assim: Olha, eu não fui sorteada para fazer a constelação, mas eu quero constelar com você. Quanto você cobra? Eu falei, querida, eu estou no trânsito, eu te ligo daqui a pouco, tá bom? Eu estou dirigindo, te ligo daqui a pouco. Mentira, eu não tinha noção de quanto que eu ia cobrar. Aí eu fui ligar para o meu professor e tal, e aí eu comecei, né? E hoje em dia, graças a Deus, a agenda é cheia, porque assim, muitas coisas, muitos finais de semana, esse final de ano foi muito interessante, que começou um movimento de atendimentos individuais. Mas eu estou bem, estou agradecendo muito ao universo, porque assim foi um presente. E nunca tinha me imaginado fazendo isso, nunca, né? Para dizer a verdade, eu no online, a primeira vez que eu participei de uma constelação online, eu julguei, eu achei que não deveria não ser feito daquela forma. Até que foi sem os bonecos, né? Até que eu fiz ancorando com os bonequinhos. E aí eu vi que funcionava, que dava certo, e o quanto que dá para ajudar a quem se permitir. Então, eu sou eternamente grata a cada um de vocês. Amores, hoje a gente termina por aqui. Eu vou enviar para vocês os links. Quem não está nos grupos, eu acho que aqui todo mundo tá. Eu tenho meu contato particular, me manda que eu vou mandar o link do vídeo da ativação para vocês fazerem no momento que vocês desejarem. Tá bom? A minha. A Cíntia está comentando aqui que a história é linda e transformadora. Foi mesmo. E assim, o que é mais gratificante para mim é ver a mudança na vida das pessoas que estão comigo, né? E eu aprendo com cada um, porque eu vejo em cada atendimento que eu faço uma parte minha do que eu era, de como eu era, o que eu estava passando, né? E a ressonância, isso que é maravilhoso. Então vamos lá. Eu vou encerrar com vocês.
enviando Diksha, né? Eu vou pedir para vocês de novo colocarem o pezinho no chão, tomarem uma respiração bem profunda e a gente vai se conectar com o Criador, cada um na sua fé. E vamos pedir para que Ele, que sabe de tudo aquilo que nós desejamos e que nós necessitamos, porque muitas vezes o que a gente deseja não é o que é melhor para nós. Então, que Ele sabe o que é melhor para nós e vai nos dar aquilo que é do nosso merecimento e para o nosso crescimento. Pois muitas vezes um degrau, uma parada, uma respirada se faz necessária para que a gente possa tomar fôlego e subir um cadinho mais nessa jornada. E que esse amor dele seja transmitido a vocês, a cada um de vocês. Quem puder abrir a câmera agora, porque assim eu olho nos olhinhos de cada um, enviando. E que através de vocês esse amor se espalhe por todas as pessoas da sua família, seu ciclo de amigos, de trabalho, para o mundo. Eu vou pedir para vocês imaginarem todo o planeta sendo envolvido por uma luz dourada. E aí eu vou pedir para vocês juntarem as mãos e o polegar tocar, deixa eu dar uma levantadinha no meio do busto de vocês. Namastê. Muitíssimo obrigada. Também agradeço, Rosemary. Gratidão, Meire. E quero saber das suas manifestações. Muitíssimo obrigada e até mais. Ah, amanhã tem constelação, viu? Às 20 horas, o link é o mesmo. Tá bom? Quem puder, era da Jane, que teve que sair um pouquinho antes. Amanhã é o da Jane. Um beijo e até amanhã. Obrigada, beijo a todos. Boa noite. Tchau. Obrigada, Meire. Boa noite. Bom descanso. Tchau.